Se você clicou para assistir esse vídeo, é porque o tema deve preocupar você de alguma forma. E se o assunto são dívidas atrasadas, a resposta mais óbvia é que, para se livrar delas, a solução é pagar. Mas e quando não dá? Quando o dinheiro não alcança? Quando a cobrança é injusta ou exagerada? O que você pode fazer? O que pode te acontecer? Você pode perder a casa, os bens, o dinheiro da poupança? E a dívida de parentes ou falecidos? Tem que pagar? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Meu nome é Gíbia, sou advogada, esse é o canal Cidadão Curioso e no vídeo de hoje uma super lista com as respostas para o que mais importante você precisa saber sobre dívidas. Se você chegou pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Ou se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva para não perder nosso conteúdo que é feito com todo o carinho e cuidado para vocês. Antes de sair do vídeo, não esquece de clicar no like, a gente agradece. Este vídeo será dividido em duas partes. Primeiro, de forma bem simples, eu vou fazer um jogo rápido, com perguntas e respostas. Coisas como SPC, Serasa, da prisão do devedor, penhora da casa, do carro, das contas do banco e muito mais. Depois, eu vou detalhar um pouco o assunto mais pedido, que é prescrição, ou em linguagem popular, quando caduca a dívida. Respostas rápidas e simples com praticamente tudo o que você precisa saber sobre dívidas. Essa parte do vídeo eu tenho certeza que vocês vão gostar. São respostas rápidas e diretas para dúvidas que eu sei que vocês têm. E se ainda restar alguma, deixe nos comentários. Por quanto tempo o meu nome pode ficar no SPC ou no Serasa? Seu nome pode ficar no SPC por no máximo 5 dias, depois que você quitar o débito. Ou 5 anos se você não pagar. Após isso, o seu nome tem que ser retirado da lista, tá? Caso o registro continue depois de 5 dias ou depois daqueles 5 anos, a inscrição passa a ser indevida. Aí você tem que fazer é entrar em contato com quem te registrou ou fazer uma reclamação no Procon ou até mesmo mover uma ação judicial que pode até gerar uma indenização por danos morais a seu favor. E depois desses 5 anos, quando o nome sair do SPC, significa que a dívida acabou? Não. Mesmo que seu nome saia do SPC, a dívida ainda pode continuar sendo cobrada. Pois a limitação de 5 anos para a permanência da negativação do nome não coincide com o período em que o débito é exigível. Uma ação judicial, por exemplo, pode durar muito mais do que 5 anos. Um detalhe interessante é que mesmo que a dívida deixe de ser exigível, ela ainda continua existindo, independente do tempo. Por exemplo, um banco pode manter um débito em aberto em seus registros, mesmo depois de prescrito, e negar um empréstimo em razão disso, porque ninguém é obrigado a fornecer crédito a ninguém. A pessoa pode ser presa por dívidas? Atualmente no Brasil, prisão por dívida só acontece por atraso na pensão alimentícia. Então, por dívidas de cartão de crédito, de financiamento de carro ou de casa, de prestação de compras, a pessoa não vai presa. Eu posso perder a minha casa por causa de dívidas atrasadas? A casa que você e sua família moram não pode ser penhorada e não pode ir a leilão por causa de débitos. Mas existem 3 exceções em que a casa pode ser penhorada. E mesmo sendo bem de família, o devedor pode perder ela. 1. Quando a casa é a própria garantia do débito. 2. Quando a dívida é proveniente da propriedade da casa. Ou seja, pode ser dívida de condomínio, IPTU, parcelas. E o 3. Em caso de fiança em contrato de aluguel residencial. Neste caso, o fiador pode perder a casa. E outros bens, como carros ou móveis, podem ser penhorados? Aí já é bem diferente. Tais bens podem ser penhorados. E mesmo se você esteja com um carro financiado, pode ser penhorado a parte já paga. Sobre os bens da casa, os bens essenciais não podem ser penhorados. Somente aqueles em duplicidade e aqueles chamados supérfluos. Tá, então se eu estiver com as prestações do carro atrasadas, eles podem fazer uma busca e apreensão? Pode sim, mas somente após ingressar com uma ação. Então, a financiadora não pode fazer nada sem que o juiz mande. E você tem que ser constituída em mora antes. Então,
extrajudicialmente pode vir uma cartinha, mas para o seu carro ser retirado de você somente com uma decisão judicial. E no caso de dívidas com bancos, sem um processo judicial, sem uma execução, eles podem pegar dinheiro da minha conta? Não, não podem. O dinheiro em sua conta só pode ser bloqueado caso tenha uma ordem judicial. Claro, atenção, se você tiver um contrato com um banco que autoriza a retenção de dinheiro da conta para pagar o débito, daí pode. Mas sem uma autorização sua, o banco não pode ir lá e do nada e tirar seu dinheiro. E em caso de processo judicial, como é que fica a situação do dinheiro da minha poupança, da minha conta salário e da minha conta corrente? A verba salarial é impenhorável. Então, da tua conta salário não pode ser tirado o dinheiro. Os valores de até 40 salários mínimos em conta poupança também são impenhoráveis. Já a conta corrente não tem essa proteção. Isso é o que diz a lei, mas fiquem atentos, porque eu já vi valor pequeno de conta poupança ser penhorado. Nesse caso, por meio de seu advogado, você pode pedir a restituição do valor, mas tem exceções. O Código de Processo Civil autoriza a penhora de verba salarial de quem ganha acima de 50 salários mínimos por mês. Mas, de novo, atenção, já vi decisão que autoriza a penhora de verba salarial mesmo de quem ganha menos que isso. Já em caso de dívida de pensão alimentícia, a verba salarial pode ser penhorada independente de quanto o devedor ganha. E as dívidas caducam ou prescrevem depois de 5 anos mesmo? Mais pra frente eu explico isso com mais detalhes. Mas para esse tópico, a resposta tem que ser rápida. Então, a resposta é não. Os famosos 5 anos é o chamado prazo prescricional. O prazo prescricional é o tempo que o cobrador tem para propor a execução da dívida em juízo. Mas depois que o processo judicial inicia, os prazos voltam para o zero de novo. Uma execução judicial não é muito agradável. Por isso, sempre tente fazer um acordo. É uma dica. E se eu emprestar meu nome para alguém e essa pessoa não saldar o débito, sou eu que vou ter que pagar? Tenho certeza que essa resposta é meio óbvia para todos quase. Mas sim, eles vão te cobrar, porque para o banco ou para a loja, pouco importa o que você fez com o dinheiro. Ou se o bem era para você ou não é. Se está em seu nome a dívida, ela é sua. Mas por que essa pergunta, que é tão simples, ela está aqui no vídeo? Ela está aqui porque eu já vi muita gente no escritório que não queria quitar a dívida assim, porque não achavam justo. Mas se o negócio foi feito e a dívida existe, a cobrança será realizada, independente se você acha justo ou não. E a dívida do falecido passa para os herdeiros? Não, não passa. No caso de falecimento da pessoa, os débitos são exigíveis até o limite da herança. Então, por exemplo, se a pessoa faleceu, deixou uns 100 mil de herança e uns 200 mil em dívidas, os credores vão poder pegar os 100 mil, mas não vão poder cobrar os outros 100 mil dos herdeiros. Daí, é claro, os herdeiros não vão ter nada para receber. Mas atenção, isso não quer dizer que a dívida acabou. Os fiadores e os avalistas podem ter que cumprir a obrigação dependendo do que está escrito no contrato. E no caso de falecimento de uma pessoa com empréstimo consignado, os herdeiros têm que pagar o empréstimo? Não tem, e a resposta é basicamente a mesma da outra pergunta. O banco vai receber dentro do limite da herança. Mas prestem atenção, tem contrato de empréstimo consignado que vende casado um seguro de vida para a quitação do empréstimo em caso de falecimento do devedor. Nessa situação, a dívida está quitada. Então, antes de aceitar uma cobrança, leia o contrato. E se o falecido era aposentado, o empréstimo consignado pode ser descontado da pensão da viúva? Não pode ser descontado, viu? Qualquer coisa, chame o PROCON ou contrate um advogado. Agora, depois dessa maratona de perguntas e respostas, eu preciso da atenção de vocês para o tópico sobre prescrição das dívidas. Afinal, quando é que elas caducam? O tópico definitivo sobre prescrição de dívidas. Eu sei que todo mundo tem na ponta da língua a resposta de 5 anos.
Mas essa não é exatamente a resposta correta, pois cada tipo de dívida tem um prazo diferente de prescrição e ainda tem mais a fase judicial. Mas já que você chegou no nosso vídeo, agora você vai se diferenciar de todo mundo e saber a verdade. A dívida prescreve ou caduca em 1 ano para a cobrança de hóspedes e para tabeliões e demais auxiliares da justiça cobrarem seus honorários. 2 anos é o prazo máximo para o alimentado cobrar a pensão alimentícia em atraso. Outra coisa importante de dizer nesse caso é que o prazo prescricional não ocorre contra menores de 16 anos. 3 anos é o prazo para cobrar aluguéis atrasados e para pedir a reparação civil. E o mais importante, executar notas promissórias. Mas sobre notas promissórias, daria para fazer um vídeo inteiro sobre elas, pois os prazos para exigir o pagamento delas podem se estender por até 6 anos. Se você achou um pouco confuso, você não está sozinha, pois o tema é confuso mesmo. Agora, seguindo em frente. Enfim, os famosos 5 anos. Nesse prazo, prescreve o direito de cobrar dívidas estipuladas em contratos, que provavelmente é onde a maioria das pessoas se encaixa. São os 5 anos do contrato da compra parcelada, 5 anos do contrato de empréstimo ou do financiamento do carro. Lembrando que esses prazos passam a correr a contar da data do inadimplemento e não da assinatura do contrato. Ainda tem o caso do cheque, em que a execução tem que se iniciar dentro de 6 meses. Mas a monitória pode ser ajuizada dentro de até 5 anos da data da emissão do cheque. Agora é importante, esses prazos que eu acabei de falar são para o credor propor ação judicial. Depois que começa a ação na justiça, os tempos voltam para o zero e esse tempo fica zerado pelo tempo em que a ação estiver ativa. Enquanto ocorrer movimentações no processo, prazo para prescrição não corre. Porém, caso o devedor não pague e não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz suspenderá o processo. Depois de 1 ano dessa suspensão, o prazo da prescrição começa a correr. E os prazos da prescrição, nesse caso, são os mesmos que eu já comentei. Ou seja, 3 anos para a promissória, 5 para contratos e assim por diante. Isso conforme a súmula 150 do STF. Mas fiquem atentos. Caso o credor inicie um processo judicial fora do prazo e você for citado, tem que responder, pois, por mais que o juiz possa decretar de ofício a prescrição, muitas vezes passa batido e você pode ser cobrado por uma dívida que nem poderia ser mais exigida. Bom, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no like aqui embaixo. Não esquece, dúvidas aqui no comentário. Um abraço, beijo e até mais.